Louvado seja Deus, gente. Feriadão, muita gente viajando, né? Mas, geralmente, quando a palavra é de uma bênção liberada, Jesus Cristo, ele bota menos pessoas, né? Nem todo mundo está preparado para receber o que Deus tem, não. Verdade é essa. Geralmente, Deus tem dado cada palavra de correção linda aqui nessa igreja, inclusive nos dias de sexta-feira, quando a gente está estudando as cartas de Apocalipse, e depois vai entrar mais a fundo no livro. Felizes aqueles, diz Jesus, que querem meditar nas profecias do final dos tempos. E o tema, o título, na verdade, da mensagem de hoje é Quando a Tristeza Salta de Alegria. A tristeza hoje vai saltar de alegria, gente. O livro de Dr. Lucas, capítulo 7, eu vou ler do versículo 11 ao 16, um grande milagre que ocorre com o filho de uma viúva. Quando a tristeza salta de alegria, Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16. Dá um tempinho para vocês encontrarem e a gente já começa. Amém? Vou botar os óculos do Abraão aqui. A palavra vai dizer assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Amém? Santo és tu, Paizinho. Obrigado pela tua palavra. A gente ora, Pai, porque a gente confia que só o seu Espírito para nos fazer entender, para fazer com que essa palavra fique viva no nosso coração e que a gente saiba que o Senhor, Pai, me mandou entregar essa palavra aqui hoje. E que seja feita a tua vontade, meu Paizinho, que a gente não saia daqui o mesmo, mas fortalecido pela tua palavra, em nome de Jesus. Agora é interessante, começando pelo final, Rose, no último culto o Isaac pregou aqui sobre uma ressurreição também, não foi? Interessante, de Lázaro. E aqui eu vim trazer uma outra. Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Mesmo com um milagre desse, o povo ainda insiste em ver que Jesus era apenas mais um da lei dos profetas, que se levantou no meio deles e estava fazendo sinais miraculosos. Eu só sei que tem uma mulher aqui nesse texto, vivia uma mulher lá, que tinha perdido o marido dela. Ela então era viúva. Mas nem tudo estava perdido, né? Porque a viúva não trabalha, mas ela tinha um filho. O filho ia sustentar essa viúva. O filho ia trabalhar ali. Ele seria o único a trabalhar para sustentar aquela casa, para dar uma esperança de futuro, Abraão, a essa mulher. Mas ela teve uma outra surpresa desagradável. O único filho, o homem dela, morreu. É complicado isso aí, gente, porque a Bíblia diz que ela teria, eu não sei se vocês sabem, até hoje em Israel, não era o costume da época, cemitério é fora da cidade. Então ela fazia um percurso até fora da cidade. O percurso da vergonha. E ela devia lembrar que há pouco tempo, não sei quanto,
ela fez esse mesmo percurso chorando a morte do marido. Aí quando de repente ela tinha esperança no filho, ela faz o mesmo percurso, a via crucis dela, digamos assim, agora para enterrar o único filho dela. Que dor, hein, velho? Que dor. Todos deviam dizer, creio eu, coitada, gente, o que vai ser dessa mulher? Geralmente, ou provavelmente, ela jamais pensaria que fazia esse trajeto novamente. O mais normal era o quê? Era o filho fazer esse trajeto levando a mãe. Mas foi o inverso. Ela fazendo o mesmo trajeto ali, com um sofrimento provavelmente fora do normal, porque como eu falei, o normal era o contrário, para enterrar o único filho. Quantas vezes, gente, a gente acha que está tudo ruim? Quantas vezes acontece tanta coisa na nossa vida, a gente acha que está tudo acabado. Mas aí, de repente, fica pior ainda. Sila balançou assim, fica pior, velho. A gente pensa que vai melhorar, dá um filho, espiritualmente falando, alguma coisa, vai trazer uma esperança, e essa coisa também morre. Algumas pessoas deviam dizer, agora é o filho. Como é que pode? Há pouco tempo era o marido. Como ela consegue suportar isso? Agora, não bastasse tudo isso que eu estou passando, as finanças descambaram. Perdi o emprego. Tal pessoa está doente, tal pessoa morreu, e agora eu estou com câncer, me pegou. Quando não já bastava, a pessoa fala assim, né? Toda desgraça é pouco, né? Ou que é um pum para quem já... Não é? A gente não fala isso? Mas é uma verdade, Abraão. Então, gente, tudo pode parecer estar morto em sua vida. Você pode estar passando por uma situação que você diz assim, não vejo possibilidade nenhuma. E eu vim aqui para lembrar vocês, Jesus continua sendo Deus. E se Ele estiver em sua vida, uma porta sempre se abre. A pergunta que eu tenho para vocês e para vocês da internet, vocês vão parar de confiar? O que não pode morrer é a fé, gente. O resto pode. Enquanto a gente tiver boca para louvar, enquanto a gente tiver coração para louvar, enquanto a fé estiver acesa, Jesus Cristo pode passar essa noite em nossa vida e a situação vai ser mudada no de repente dele. Isso aqui não é um culto motivacional, isso aqui é a realidade de um Jesus que é Deus. Muitas vezes a gente só enxerga o vento contrário. Muitas vezes o vento só está contrário. Mas sabe uma coisa que acontece? O vento aqui foi contrário. Mas o vento veio para ressuscitar e não para matar. Muitas vezes vento contrário é Jesus andando na direção contrária à nossa. Mas creia, o caminho de Jesus é o certo e o nosso é o errado. A palavra nos conta que teve um outro vento contrário lá no barco. Jesus entra no barco, junto dessa vez com os discípulos. Jesus pega o travesseirinho dele, deita na polpa do barco e dorme. E aí vocês sabem que vem o vento contrário, vem a tempestade contrária. O barco está se enchendo de água para afundar. Os discípulos perdem a fé completamente, diz para Jesus que eles iam morrer. Jesus se levanta e com o poder total ele só faz aquieta-te, o vento se aquieta, o mar se aquieta. Os discípulos aí é que devem começar a falar e ficar assustados, e eles vão até Gadá. Eles vão para aquela terra lá dos Gesarenos, ou Gerazenos. Não decoro a ordem do R e do S, mas não importa. Quando eles chegam lá, vem uma legião de demônios, 5.000 a 6.000. Legião
quantidade de soldados romanos era entre 5 mil e 6 mil. Então, quando eles falam que é uma legião de demônios dentro de uma pessoa, pelo menos 5 mil espíritos imundos ali. E Jesus vence, eles vão para os porcos e ele fica completamente curado. Mas, gente, eu quero que você se coloque no lugar. Não, Silas, não, pessoas. Eu não quero que você se coloque no lugar dos discípulos dentro do barco. Aí ainda é fácil. Por mais que tivesse desesperado, é fácil. Eu quero que você se coloque nem no barco com Jesus, mas talvez num lugar que eu vou falar aqui fictício, porque não está escrito na Bíblia que ele tem, mas vamos supor que ele tem. Uma família ele tem. Então eu quero que a gente se coloque no lugar da mãe desse endemoniado. Para ela era melhor que esse endemoniado, que esse filho tivesse morto, talvez, do que daquela maneira, com 5 mil demônios dentro dele, dizia que ele quebrava as correntes. Como é que fala? Espumava pela boca. E não vivia nu, corria para um lado para o outro. Era um demônio, cara. Então, de repente, morto estava melhor. A mãe não via nada. Mas enquanto ela não via nada, gente, para essa família que não tinha mais jeito, talvez tivesse essa mãe clamando, eu não sei. Enquanto essa mãe não via nada, Jesus estava guerreando a favor dele. Jesus enfrentou a falta de fé de todos que andavam com ele. Jesus enfrentou o mar e com um simples comando, tudo se acalmou. Jesus desceu ali, ainda expulsou 5 mil demônios para os porcos. A tempestade acabou, mas a maior tempestade que acabou foi a tempestade na vida daquela família, porque Jesus, em 1 segundo, mudou uma situação. Jesus foi ao encontro de alguém que talvez não tinha esperança nenhuma. Ele mudou a vida da família desse rapaz, ele mudou a vida do Gerazeno, transformou em um evangelista e ainda mudou a vida de Decápolis inteira, por causa de uma pessoa. Isso porque Jesus andava em direção contrária. Você, Rose, pode não estar vendo nada, mas o reino do Pai está se movendo ao seu favor para ressuscitar o que você pensava estar morto. Eu creio nesse Jesus. Muitas vezes a gente não acredita mais no irmão, numa irmã, num pai, num filho, num emprego, numas finanças. Está tudo ali, ó. A multidão da tristeza carregando aquele caixão, Silas, que tem alguma coisa que você já disse que já morreu, mas você não está vendo e tem uma outra multidão andando ao seu encontro e Jesus vai te encontrar. A gente só tem que estar aberto para isso. Ele nos afirma, sabemos que todas as coisas, isso está em Romanos 8:28, mas eu quero parar aí. Sabemos que todas as coisas cooperam, não é isso? Novamente, sabemos. Antes de continuar, eu quero perguntar para vocês, vocês sabem? Porque Paulo, ele está claro aqui, sabemos que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Silas, se você está no propósito de Deus, toda tempestade contrária, todo vento contrário é para o seu bem, é para o nosso bem, é para o bem de todos que sabem e que estão no propósito dele. Se você ama a Deus, descanse, gente. Descanse. Então, se você está no propósito de Deus, Ele está vindo em nossa direção, nessa noite e sempre. Você não está vendo nada, mas se está escrito no livro dele, você sabia? Ele disse que tem um livro que escreveu sobre você. E você submeteu à vontade do Pai, Ele te coloca na direção novamente. Porque diz em João 5,17, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Jesus não para, Ele continua na ativa. A gente é que não enxerga por falta de fé. Ele é o nosso descanso, a gente não precisa de um dia de descanso. A gente tem um cara que trabalha o tempo inteiro
para que a gente possa entregar o nosso descanso nele. Só sei que tinha duas multidões, Abraão, em sentido contrário. Essa mulher vinha de luto, essa mulher vinha chorando, e a palavra diz que uma multidão seguia ela, minha mãe. Uma multidão seguia essa mulher. Talvez não, com certeza tinha os curiosos, aquelas pessoas que só gostam de ver morte, mas eu acredito que tinha muitos também que estavam com eles ali, de luto junto com eles. Só sei que tinha uma multidão andando e chorando. Mas a Bíblia diz que naquele dia tinha uma outra multidão, e essa multidão estava andando no sentido contrário. Jesus passou, Isaac, e ali veio um cara, um centurião romano, top. O centurião romano baixou a guarda para Jesus. E o centurião romano virou para Jesus e disse assim: cara, eu tenho um... Ele aí não falou cara não, ele falou Senhor mesmo, né? Ele já sabia quem era. Senhor, meu servo está lá em casa. Olha, eu tenho guardas que eu dou ordens. E aqui nessa terra eu dou ordem, faça isso e ele faz. Faça aquilo e ele faz. Mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Se você der uma ordem aí, basta somente uma palavra e meu servo ficará curado. E Jesus diz, vamos lá. Ele diz, não, eu não sou digno que entre lá e veja sujeira em minha casa. Mas diga só uma palavrinha e ele será curado. E ele foi. E ali amontoou mais gente. Jesus ia fazendo milagre e ia amontoando gente. E foi logo antes mesmo, eu falei na ordem correta, logo depois de curar o servo do centurião, Jesus continuou andando e a multidão atrás dele, só vendo um milagre, só alegre. A multidão da alegria ia se encontrar com a multidão da tristeza, gente. A multidão da dor ia se encontrar com a multidão da alegria. A multidão do sofrimento ia se encontrar com a multidão da esperança. A multidão da morte ia se encontrar com a multidão da vida. E elas se encontraram naquele dia. Pare de pensar em qualquer outra coisa nesse momento, gente, e preste atenção aqui. Não pense nem na Bíblia agora, em outros versículos que não sejam esses. Você não acha que está na hora de fazer a sua dor se encontrar com Jesus? Vocês entenderam a pergunta? Você não acha que está na hora de fazer a sua desconfiança se encontrar com Jesus? Que está na hora de fazer o que está morto, o que tirou a sua esperança, o seu choro, se encontrar com Jesus? Aí Jesus chegou e vai mudar a vida dessa mãe viúva, velho. Ele vai mudar a vida de todo mundo ali, porque viu um milagre desse, né? O cara chega com íntima compaixão, ele toca na esquife e a multidão para. O que é que esse cara vai fazer, né? Fala o cara aqui que muitos nem conheciam Jesus. E ali, gente, aí Jesus diz, morto, levanta. A palavra diz que ele se senta e começa a falar. Morto não fala. Meu Deus, gente. Diante de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Jesus tem problema com morte. Onde Jesus chega, a morte vira vida. Se Jesus chegou em sua vida, a morte já era para ter virado vida há muito tempo. Se algo aconteceu em sua vida, gente, que não estava nos planos de Deus, desista. Mas se algo aconteceu em sua vida, que destruiu algo, que estava fazendo parte dos planos de Deus, eu vou dizer uma coisa que talvez vocês tenham esquecido essa noite. A última palavra é do Senhor. Se Ele falar levante, vai levantar. Se Ele falar fique rico, você vai ficar. Embora nós, só com Jesus Cristo, já somos os mais ricos desse mundo. Entenda de uma vez por outra, Jesus não é qualquer um. Todas as coisas estão nele, inclusive a vida. A vida está nele, mas a pergunta é, se vasculharem, Isaac,
dentro de Jesus, encontrarão a sua vida nele? Se vasculharem dentro de Jesus, encontrarão as suas vontades nele? Ei, é por isso que a vida está um caos, porque estão examinando dentro de Jesus e não estão achando sua vontade nele. As suas vontades estão em você mesmo. Se Jesus não governa a nossa vida, o que estava morto continua morto, porque Jesus só muda a vida daqueles que entregaram a sua vontade nele, daqueles que entregaram a sua vida nele e declararam: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como é feita nos céus. Cuidado ao dizer amém. Muito cuidado sem compreender isso, porque muita coisa parece estar morta, gente. Por quê? Porque a gente fica que nem papagaio de auditório, dizendo amém, mas não vai entregar a vontade na mão de Jesus. Vai sair por essas portas, vai parar de assistir a live e depois vai continuar ainda querendo fazer a sua vontade. Eu só quero a minha vontade e dizendo assim: Senhor, minha vontade não está no Senhor, mas eu quero fazer a minha vontade e quero que o Senhor as abençoe. Eu quero fazer isso, eu quero fazer vestibular para isso, eu quero ser isso na minha vida. Senhor, por favor, abençoe essa minha vontade, em vez da gente colocar a nossa vontade no Senhor. E eu pergunto, gente, que morreu na sua vida? Que algo pode ter morrido, algo pode ter tirado a sua esperança. Ah, essa pessoa não é mais assim. Ah, minha vida perdeu o sentido. Ah, tal pessoa morreu. Um câncer me pegou. As finanças se desabaram inteira. Eu não sei o que vai ser do amanhã. Alguém te machucou na igreja. E aí você desistiu de Jesus por causa disso, porque você sempre está querendo botar alguma coisa para substituir. E se você saiu da igreja porque alguém te machucou, cara, pelo amor de Deus, né? Ei, não procure um médico porque o outro médico errou também, não. Morra. Quem bota confiança em homens vai cair, vai se decepcionar. A nossa confiança está em Jesus, nosso Rei. Se essa igreja alguém te machucou, ajude-o a se levantar, porque talvez ele esteja ferido, precisando ser usado pelo Jesus que habita em você. Jesus escolheu amar o próximo para se demonstrar. O amor de Jesus está em amar o seu próximo. Eu te digo, meu irmão, que Jesus muitas vezes vem em direção contrária aos nossos planos. A nuvem andou e a gente ficou para trás. A nuvem parou e a gente saiu andando. É fogo, né? Mas essa noite Jesus está dizendo: tenha fé. Jesus tem poder de parar uma nuvem. Jesus tem poder de retardar uma nuvem, só para te tirar do buraco, só para te encontrar de novo. E Ele quer te encontrar essa noite para reviver aquilo que estava morto em sua vida. Você sabe que isso vai até contra os meus tipos de pregação. Mas se Jesus me mandou aqui para falar isso, que assim seja. Jesus quer reviver aquilo que você já perdeu a esperança. E Ele pode parar uma nuvem ou retroceder, só para não te perder. Agora entenda uma coisa: Jesus não anda junto com multidão de morte. Jesus não anda na mesma direção de uma multidão de teimosia. Jesus não anda na mesma direção de uma multidão da tristeza. Jesus, gente, não vai andar no mesmo caminho que você trilhou para a sua vida. Entenda, Jesus vai andar na direção contrária e tomara que Ele esbarre com você, para que daí em diante você ande na mesma direção de Jesus. Ele virá no caminho contrário e vai surgir outra pergunta: você vai deixar Jesus tocar no que está morto em sua vida? Ou você quer continuar magoadinho, magoar na tristeza, continuar no seu egoísmo emocional?
Porque Jesus quer tocar no que está morto, mas você precisa deixar. Aquela multidão parou e ele tocou no caixão e deixou ele falar. E o morto ouviu. Às vezes a gente tem que estar morto para ouvir Jesus. É incrível isso, gente. Vai deixar Jesus tocar na sua fé? Vai deixar Jesus tocar na sua vontade? Vai deixar Jesus tocar na sua soberba? O caminho que Jesus traçou para a sua vida, meu irmão, está escrito no livro. É por isso que a gente só vai ter sucesso quando a gente lê esse livro. A palavra vai dizer, gente, que tudo que foi escrito ao nosso respeito está escrito no livro antes mesmo do nosso embrião ser formado. Aí eu pergunto, que bom seria se a gente tivesse acesso a esse livro. Isso aqui parece mudar de assunto, mas não muda não. Você conhece a vontade de Deus? Vou perguntar diferente. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? O que seria de nossas vidas, irmãos, se andássemos na vontade de Deus? Muitos, Silas, quando pensam na vontade de Deus, pensam assim, ó, quero não. A vontade de Deus é horrorosa. Que vontade de Deus nada, gente. É assim, ó, você pensa logo, venha para a igreja e entenda a igreja aqui como denominação e deixe de fazer isso. Isso aqui é proibido. Isso aqui você não pode. Você não pode usar batom assim. Você não pode usar cabelo assim. Olha, você precisa guardar aqui esse dia da semana. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Esse Deus é uma desgraça. É uma falta de graça completa. Aí as pessoas pensam assim, a vontade de Deus, como eu vou querer essa vontade de Deus? Ela não é boa não, gente. Esse Deus é horroroso. Olha o que fala Salmo 139, do 11 ao 17. Se eu digo, as trevas com certeza me encontrarão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, Senhor, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Antes mesmo de formar você, antes mesmo de sua mãe pensar em ter relações com o pai, para você nascer, Deus já tinha escrito uma história sobre você. Meu Deus, cara. Por isso que ele vai dizer o que ninguém quer mais. Você quer saber o que está escrito? Porque o que ele escreveu para você é a vontade dele, Silas. O que ele escreveu para você, minha irmã, é a vontade dele. Você quer saber o que ele escreveu a seu respeito? Você tem sucesso. Aí Jesus diz, entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto e pede ao Pai para revelar o que ele escreveu ao seu respeito. Mas ninguém quer isso, porque se você falar isso, você está dizendo, eu quero seguir o que o Senhor escreveu para mim. É a mesma coisa de dizer, eu coloco meus planos de lado para atender os que o Senhor escreveu ao meu respeito. Tem 3 características top a respeito da vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E por que não temos? Porque a gente anda na nossa vontade e pede a Deus para mudar o que tem escrito sobre nós no seu livro. Não é assim que oramos? Não é para isso que a gente ora? Para mudar a vontade de Deus? Escreva isso aqui, Senhor, porque eu quero fazer isso. Não é por isso que a gente vem aos cultos? Eu vou ao culto para receber a minha bênção.
A gente quer mudar o que está escrito no livro de Deus a nosso respeito, quando a gente deveria dizer: Senhor, me coloque novamente nos seus caminhos, porque eu me distanciei deles. E se deixar minha alma caminhar sozinha, eu vou me distanciar dos planos de Deus a cada segundo de minha vida. Mas a gente tem que declarar: Senhor, me coloca de novo no que o Senhor escreveu sobre mim. Jesus dá a receita em Romanos 12:2, que fala: pare de pensar com a cabeça desse mundo, pare de desejar o que esse mundo oferece, mas deixe sua mente em mim, e assim poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que eu vou falar, Isaac vai pregar, Rose vai pregar quarta-feira, Abraão vai pregar, e a maioria vai sair daqui e vai continuar não querendo saber o que está escrito a respeito dela, mas vai querer escrever o que Deus quer para a vida dela. A ordem vai ao contrário: Senhor, eu quero isso para a minha vida. E não: Senhor, me mostra o que o Senhor escreveu sobre mim para eu andar nesses caminhos. Sabe o que esse mundo e os falsos pastores têm para oferecer? Morte, roubo e destruição. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida de acordo com os planos escritos no livro a seu respeito, que é vida na abundância do Pai. Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Olha o que fala Jeremias 1, 4-8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei, e o designei profeta às nações. E Jeremias diz: ah, soberano Deus, quem eu sou? Nem falar eu sei. Ele diz: não diga que é um menino, porque eu estarei com você. Jesus te separou antes mesmo de chegar no ventre, e já tinha algo escrito a seu respeito. Jesus olhou e disse: eu te designei para algo grande, está aqui no meu livro. Não diga que é impossível, não diga que a morte chegou, porque eu sou capaz de ressuscitar qualquer coisa que esteja morta em sua vida, mas que estava escrito no livro ao seu respeito. Por que a gente não confia, gente? Quando a gente parou de confiar em Jesus? Para ver o Nicodemos hoje dizendo que não acredita mais no dom de cura, porque Pedro, quando passava e disse: se levante daí, aí a pessoa pulava e já curada. Então ele diz que o dom de cura a pessoa tem que pular e sair curada. E quem disse que não há mais isso na terra? Só porque ele não viu significa que não há mais? Oh, meu amigo. Quando morreu a nossa fé, gente? Se o propósito de Deus em sua vida é grande, e eu digo aqui, ele é grande, vão ter muitas vozes dizendo que não é grande, incluindo a nossa voz, principalmente a nossa voz. A gente se age o verme no cocô do cavalo do bandido, e Deus diz: ei, não é na sua força, vai dar certo porque eu estou com vocês. Homem, mulher, valente. Ô meu irmão, a palavra diz e é clara: nem olhos viram, nem ouvidos puderam ouvir, nem chegou ao coração, nem chegou nem aos pensamentos do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a pergunta é simples: você ama a Deus? Então descanse, porque está tudo certo. Porque você pode pensar assim, Isaac: peraí, mas ele está dizendo da eternidade. Sim. E para os que entregaram a vida a Cristo, a eternidade já começou. É para agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, meu amor, aquilo que Deus tem preparado para nós dois. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para cada um de nós. Aonde a nossa fé morreu? Quando morreu? Porque Jesus continua vivo e continua aqui em nós, no poder do Espírito dele, gente. Mateus 5,15
ou melhor, Mateus capítulo 5, logo no início, 5 primeiros versículos, vai dizer: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Todo mundo conhece isso aqui, né? O Sermão do Monte. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E continua falando várias coisas. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de maneira diferente, porque com a chegada de Jesus, até mesmo o monte mudou de nome. Até o monte não foi mais o mesmo, era o monte das bem-aventuranças. Onde Jesus passa, o nome muda, tudo ressuscita, simplesmente porque Jesus pisou. Ele começou a dizer que felizes, bem-aventurados é os que sofriam. Eles querendo um rei para toda Roma, e Jesus dizendo: não, são os que choram. E novamente tinha duas multidões. Uma multidão ouvindo Jesus, da alegria, uma multidão ali no monte vendo essas coisas maravilhosas, e uma outra multidão embaixo do monte, no Vale dos Leprosos. Uma outra multidão que sofria e uma outra multidão que se alegrava. Mas o interessante é que Jesus, uma hora ia descer do monte. E quando ele vai descendo do monte, tinha outra multidão. A multidão da alegria se encontrar com a multidão da tristeza de novo. Mas só um teve a vida restaurada. Na multidão da tristeza, só um ouviu o rugido do leão em cima daquele monte, dizendo: eu sou esse que sofre. Eu criei naquilo que ele falou. Eu vou ao encontro dele. Ei, a lei e a religião eu não posso tocar porque eu sou morto. Mas em Jesus eu posso tocar mesmo leproso. Sabe o que acontece? Jesus está em cima do monte ainda para a maioria. Jesus já desceu do monte na sua vida? Eu preciso ir para o culto toda hora e me ajoelhar daquela maneira, com essa roupa aqui. Senão Jesus não me aceita. Ele continua em cima do monte para você. Eu preciso guardar o sábado para que Jesus se alegre de mim. Jesus continua em cima do monte para você. Olha, se eu não der o dízimo ou ofertar, Jesus vai se desagradar muito de mim. Jesus continua em cima do monte na sua vida. Mas se você chega ao encontro de Jesus e diz assim: eu sou miserável, eu sou leproso, minha boca é leprosa, peca toda hora falando mal do meu irmão, meu coração é leproso, ele está invejando a coisa do outro. Meu irmão, Jesus já desceu do monte para você, e você pode tocar nele, porque o seu coração está em espírito e verdade. Jesus continua em cima do monte para a maioria das igrejas que só ensina religião e regras. Mas Jesus já se tornou o Deus vivo em nossas vidas, que mesmo leproso, Ele deixa a gente tocar. Aliás, se tiver leproso e eu estou, aí é que a gente deve tocá-lo. A religião vai dizer: esse leproso bêbado, aqui você não pode entrar não. Jesus vai dizer: venha e toque-me e eu te deixo limpo. Venha, prostituta, entre aqui e toque Jesus e você vai ser limpa. Mas a religião vai dizer: não, primeiro largue isso aí e se batize. Largue isso aí e você pode ceiar. Largue isso e faça isso. Por quê? Porque deixaram Jesus em cima do monte. E o que desceu para tocar a pessoa foi a religião e a lei. Jesus quer descer do monte. E quando ele desceu, esse leproso veio todo feliz, gente. Eu creio no que você falou. Todos os outros leprosos ficaram com a lei e a religião, dizendo: se eu chegar perto, eu morro. Era o Vale dos Leprosos. Você acha que só tinha esse? Mas esse não. Sempre tem um que vai romper com a religião. Sempre tem um que vai romper com as doutrinas. E ele vai chegar e vai dizer: em Jesus eu posso tocar, mesmo leproso, mesmo pecador. Ele mal esperou Jesus descer. Tocou nele mesmo e disse assim: se tu queres, tu podes. Ei, a multidão da tristeza, um só estava ali. O outro do caixão não falava, mas esse falou: se tu queres, tu podes. E Jesus diz: eu quero.
e imediatamente ele ficou limpo da lepra. Não tenha vergonha, não. Pequei pela 378 vezes, Senhor. Prometi que não ia pecar mais e caí de novo no mesmo pecado. A religião vai dizer que você tem que se esconder. Jesus está dizendo, vem, meu filho, que aquele que começou a boa obra terminará até o meu dia. Desista de Jesus não, gente, porque Jesus, ele é misericordioso. A religião é que é cruel. Ele deve ter dito assim, nunca ouvi essa voz antes. Peraí, a voz da religião está dizendo que eu tenho que me esconder. Quando eu estiver limpo, eu posso cear. A religião está dizendo que eu tenho que me esconder. Quando eu estiver limpo, eu posso entrar na igreja do pastor Maurício e a igreja de Cristo. A religião está dizendo que eu não posso nem sentar ali sem camisa. E Jesus está dizendo, entre, miserável, fica ali sem camisa, que agora você é um bendito do meu Pai. E eu vou te consertar todo, desde a raiz. Esse é Jesus, gente. Jesus desceu do monte e é palpável. Ele diz que aqueles que aprendem dele, ele não chama nem mais de servo, mas chama de amigo. Quem é você que chama Jesus de você? Eu sou aquele que Jesus desceu do monte e me deixou tocá-lo. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. E aí, sonhos podem ser ressuscitados hoje. Alegria pode ser ressuscitada hoje, sabia? Casamentos podem ser ressuscitados. Finanças podem ser ressuscitadas. Mas primeiro, Jesus me mandou aqui para que ressuscitar a nossa fé. Primeiro, Ele quer tocar no que está morto em nosso coração. Gente, a vitória é um fato. Olha o que eu vou dizer aqui, a gente já vai terminar. Jesus, muitas vezes, vai deixar algo morrer na sua vida e na minha, só para Ele poder chegar perto. Porque enquanto estava tudo bem, a gente nem lembra dele. Falei, eu vou deixar morrer isso aqui. Vou tirar o emprego desse miserável. Eu vou dar uma mexidinha ali na estrutura da saúde, para ver se finalmente ele vem ao meu encontro. Ou eu vou na direção contrária e a gente se bate no meio do caminho. Sabe, igreja, para Deus, fazer um milagre é muito fácil, É muito, muito fácil. Deus não tem nenhum problema em te entregar o seu milagre hoje mesmo. A gente sempre ouve, ei, Deus está te preparando para a sua vitória. Não, a vitória já é sua. Ele não está te preparando uma vitória. A vitória já é sua, Ele é que está te preparando para recebê-la. Mas a gente não quer o processo. Você quer uma vitória que vai te levar para longe de Jesus? Não. Não. Não tenho dificuldade em te entregar nada. O que está difícil é te preparar para receber o que eu tenho para ti. É isso que Jesus disse. O que é difícil é nos preparar para receber aquilo que Ele já tem para a gente. Jesus vai ressuscitar Lázaro e Ele diz assim, que foi pregado aqui. E eu vou falar de uma maneira ainda diferente. Tira a pedra! Aí a Marta, não, Senhor. Mas, Senhor, ele já está 4 dias morto, Senhor, e cheira mal. Aí Jesus fala, ô cabeção, eu só mandei tirar a pedra. O milagre já estava autorizado, gente. Jesus gastou mais tempo para convencer Marta do que para fazer o milagre. Você pegou isso? Jesus gastou muito mais tempo para convencer Marta que o milagre já tinha sido autorizado do que para fazer o milagre. E Ele está dizendo hoje, o milagre só não aconteceu em sua vida porque você não me ouve, porque você não descansa, porque você não crê. Tire a pedra da teimosia, tire a pedra da falta de fé, da mente conturbada, tire a pedra da religião, e aí você verá que seu milagre, como Agar, já estava ali na sua frente,
E a pedra foi removida, e aí seus olhos abriram. Jesus está vendo tudo isso aqui, gente, se enchendo de íntima compaixão. Ele sentiu íntima compaixão por aquela mulher que ia enterrar o filho. Ele sentiu íntima compaixão e tocou a mulher no poço de Jacó, aquela samaritana. Ele viu Natanael enquanto chorava debaixo de uma figueira e se encheu de íntima compaixão. E ele está vendo a gente, quase sem forças, e me mandou aqui hoje justamente porque ele está se enchendo de íntima compaixão. Olha o que Jesus diz para Moisés: te tirarei da terra do Egito e te levarei a uma terra que o quê? Mana. Uma terra que, ou o verbo é mana. Ele não diz, eu te levarei para uma terra que manará leite e mel. Eu te levarei para uma terra que mana leite e mel. A terra já estava pronta. O milagre já estava preparado. Mas o que Deus precisava era tratar o povo. Enquanto a gente não tiver tratado, não queira o milagre, queira o tratamento de Jesus. Vamos confiar em Jesus? Então se prepare para ser surpreendido, gente. Você crê que Ele pode mudar a sua história? Levante-se para a gente orar. Essa noite eu quero profetizar em sua vida. Você terá um encontro com alegria. A alegria está vindo ao seu encontro hoje. Com aquele que não suporta ver nada morto. Você precisa ter um encontro com esse que não suporta ver nada morto. Se tem algo escrito sobre você no livro da vida, e é um livro de sucesso, no livro da vida não, no livro da sua existência, Jesus quer que você volte a esse caminho, gente, trilhado por Ele. Aquele Gezareno era da família de Gadá, tinha um destino na vida daquele cara, e Jesus foi e mudou a história dele. Eu não sei o que morreu em sua vida, se foi a esperança de uma promessa, de um emprego, se foi algo nas suas finanças, se é um filho, uma filha desobediente. Não sei se é no seu interior algo material, se é algo na família, mas para falar a verdade, não importa. Porque onde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está te encontrando aí no seu coração, gente. E vai renovar sua vida. Sua vida não é para viver só. E sua vida não é para viver rodeada da multidão do choro. Porque a tristeza pode até cercar. A tristeza pode durar uma noite, e essa noite pode ser longa, mas ela vai acabar. E o sorriso vem pela manhã. Pai, louvado seja teu nome, Pai, que ouviu as preces do teu povo. Louvado seja o teu nome que colocou aqui um filho seu para falar essa mensagem simples, apenas isso que o Senhor queria dizer. Que às vezes a gente pensa que o vento está contrário, mas é o Senhor, Pai, querendo destronar a nossa vontade das nossas vidas. Que é o Senhor querendo destronar o que a religião impregnou em nossas vidas. Que é o Senhor querendo destronar o medo das nossas vidas. Essa tempestade, Pai, é a multidão da alegria do Senhor e seus anjos de guerra que tem vindo ao nosso encontro, Pai, para ressuscitar as nossas alegrias, para ressuscitar os nossos sonhos, para ressuscitar tudo aquilo que estava morto, Pai. E essa noite, com toda a fé, Pai, a gente está vendo pelos olhos da fé a sua caneta voltando, Pai, a gente para aquilo que estava programado no teu livro. Eu sei que o Senhor tem uma nova história para nossas vidas. E tudo aquilo que não presta, ficou para trás. Uma nova história Deus tem
para mim. Uma nova história Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. E ele diz: uma nova história Deus tem para mim. Novo canto Deus tem para mim. Tudo aquilo que ouvirei de tua boca, te abençoarei. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiam na vida de todos nós, hoje e para todo sempre. E quem crê diz, e aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.